Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Amém? Vamos lá? O texto diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Vamos ler juntos o versículo 16, vamos lá? Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Senhor Jesus, o Senhor nos ajuntou aqui hoje pela sua graça, nessa casa de oração, nesse lugar em que nós, como comunidade, nos acalmamos, paramos a nossa rotina, e no dia do descanso, Senhor Jesus, no domingo, nós separamos esse tempo para te ouvir com qualidade, com todo o nosso coração aplicado na tua palavra. Então não permita, Espírito Santo, que nada nessa hora nos distraia, que nada divirja a nossa atenção, mas que nós possamos estar aqui, humildes, ouvindo, cativados pela sua voz. Espírito Santo de Deus, fala com a nossa comunidade, apesar de mim. Que o Senhor possa comunicar graça e verdade, que o Senhor possa comunicar sabedoria, que o Senhor possa comunicar luz sobre os nossos caminhos. Nós oramos assim, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Sísifo era um camponês muito esperto, que por meio da sua sagacidade havia desafiado e enganado os deuses do Olimpo. Ele é, na grande mitologia grega antiga, o fundador da cidade de Corinto, e ele teria feito muitas peripécias enganando, driblando os desígnios dos deuses. Mas os deuses do Olimpo, conforme os mitos contavam, não gostavam de ser enganados, não gostavam de ser ludibriados, e então Zeus, na mitologia grega, impõe um castigo eterno a Sísifo. Ele deveria pegar uma pedra no pé de um monte, no começo do dia, empurrar essa grande pedra em forma de bola, com grande esforço, morro acima, e quando ele chegasse perto de concluir a sua tarefa, as suas forças seriam vencidas e drenadas, aquela bola de pedra rolaria sobre ele e voltaria ao mesmo ponto, para que Sísifo, no dia seguinte, voltasse ao princípio da mesma tarefa, que era dura, era excruciante, cansativa e sem sentido. O mito de Sísifo é o mito que fala sobre um homem massacrado numa rotina de trabalho duríssima, sem sentido algum, exaustiva, e muitas vezes nós nos sentimos assim. A semana começa acelerado, você já acorda, engole um café da boca para o nariz, lava a cara do jeito que dá, entra no busão, se desbarranca para o Rio, para onde quer que seja o seu trabalho. No final do dia você volta, o trânsito, o calor, o cansaço, a criminalidade. Mas nós acabamos sentindo, no final das semanas, quando o nosso corpo vai se esvaindo debaixo desse grande esforço, que nosso trabalho é apenas uma gotinha no oceano de caos dessa grande cidade. A gente fala assim: olha, meu trabalho não resolve absolutamente nada. Uma criança que eu educo tem outras milhares de crianças atrás não educadas. Um paciente que eu atendo tem outros milhares de doentes. Um cliente para quem eu faço justiça como advogado tem outros milhares sem justiça por aí. Uma ovelha que é cuidada, existem muitas milhares de ovelhas por aí. A gente se sente como uma peça minúscula nessa imensa maquinaria, e a gente chega a se perguntar, cansado no final da semana, se o nosso trabalho faz algum sentido, se o nosso trabalho tem algum impacto, se o nosso trabalho tem algum propósito. Nós nos sentimos desanimados, agoniados, angustiados, mas presos a um ciclo de trabalho, às vezes sem sentido.
porque nós precisamos sustentar a nossa casa, nós precisamos sustentar o nosso lar. Todas essas tensões tão dramáticas, elas foram exploradas pelo filósofo alemão Albert Camus, num livro de 1941 com esse título, O Mito de Sísifo, no qual ele reconta essa história grega antiquíssima e reelabora o drama de Sísifo como sendo um pouco da nossa condição e da nossa relação dramática com o nosso trabalho, nós, seres humanos modernos. Alguém estima que um ser humano trabalhe em toda a sua vida até se aposentar cerca de 80 mil horas. Não existe nenhuma atividade a qual eu e você vamos dedicar tanto tempo em toda a nossa vida. A maioria de nós não vai conseguir dedicar essas 80 mil horas nem mesmo aos filhos, nem mesmo ao cônjuge, porque o trabalho representa um lugar tão expressivo da nossa vida. E, no entanto, o nosso trabalho também é muita fonte de sofrimento no trabalho. A gente tem falado isso daqui durante muitos anos com a nossa comunidade. A nossa comunidade é composta de gente muito trabalhadora, muito aguerrida, muito lutadora mesmo. E nós temos muito orgulho de vocês, de tudo que vocês representam como o povo brasileiro que não desiste, que luta e que batalha. Mas a gente sabe que de vez em quando a gente precisa também reconstruir a nossa relação com o trabalho. A gente precisa reenxergar o nosso trabalho à luz da nossa fé. E é isso que a gente vai fazer aqui nessas 3 semanas. Essa série não é uma série sobre coisas que nós vamos fazer, mas é uma série sobre coisas que nós vamos ser convidados a deixar de fazer. Então todos os temas da série começam com desconectar, descansar e descolar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre desconectar, a importância da gente aplicar a desconexão na nossa relação com o nosso trabalho nos grandes centros. O Evangelho de Lucas, ele traz um pouco à baila as questões que a gente está conversando aqui, porque o Evangelho de Lucas pinta Jesus se colocando como um homem público após o seu batismo, se tornando uma pessoa pública, notória, por meio de vários milagres, por meio do seu ensino, das suas pregações. E você pode reparar que no texto que a gente leu, a gente já começa a ter, no entorno de Jesus, um movimento infindável de pessoas. É justamente sobre isso que Lucas e todos os evangelistas comentam, não é? Como é que Jesus se tornou uma pessoa que atraía multidões e como ele lidou com isso. A gente está mais ou menos no início da vida ministerial de Jesus ainda. Tudo indica que Jesus, no capítulo 4, ele era alguém que foi morar ali, né, na região mais gentílica da Galileia. E em certo momento Jesus decide com os seus discípulos sair da Galileia e começar um tempo pregando em várias cidades. Agora o ministério de Jesus não era apenas um ministério ali em Cafarnaum, mas era um ministério itinerante pregando em diversas cidades. Quando ele estava em Cafarnaum, ele já era procurado pelas pessoas da redondeza. Só que quando ele sai da sua cidade, digamos assim, base, isso aumenta drasticamente. A gente lê aqui no início dessa narrativa que um leproso achegou-se a Jesus. Então o texto diz assim, um leproso jogou seus pés de Jesus e ele diz assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O leproso teve uma fé monumental. Jesus, com poucas palavras, disse, eu quero, seja curado. Só que no instante em que Jesus toca fisicamente aquele homem, né, um ato de aproximação, um ato de cuidado, um ato que talvez ninguém fizesse, apenas Jesus, uma vez que o leproso ele era estigmatizado, ele era colocado para fora da sociedade, ele era visto com rejeição, porque considerava-se naquele tempo que o leproso estava amaldiçoado, estava impuro espiritualmente, fisicamente. Quando Jesus toca naquele homem, ele é curado. E então Jesus diz para ele, olha, faz o que a lei te ordenou, cumpre o que está escrito lá em Levítico. Vai, apresente-se no templo, apresente-se diante do sacerdote, preste sacrifício e fique quieto, não conte nada a ninguém. Se você pega alguns milagres de Jesus em Marcos, em Mateus, você vê o mesmo padrão. Jesus cura alguém e fala para aquela pessoa não revelar aquela cura para a multidão. Fala assim, não conta por aí o que eu fiz. Fica quietinho, vai lá e se apresenta. Era o sacerdote do templo que mudava a condição social do leproso. De leproso para não leproso. De alguém que não devia ser tocado para alguém que deveria ser incluído na família de volta, uma vez que ele havia sido expulso e rejeitado da família.
Só que o mesmo padrão se manifesta nos evangelhos. A gente nota que aquele homem não foi discreto, não foi silencioso. Ele saiu contando tudo o que Jesus havia feito por ele. E no final do texto que a gente leu diz assim: Jesus, naquele momento, era prensado, espremido pelas multidões. As multidões vinham até Jesus. Note que a gente está falando de milhares de pessoas, todas elas indo na direção de um único homem. Em alguns momentos, por exemplo, a gente lê no Evangelho de Lucas, capítulo 5, que Jesus ele foi tão espremido na praia, havia tanta gente no entorno dele, que Jesus só viu a saída de entrar num barco e afastar o barco da praia para poder pregar para as multidões. Então assim, imagine 5, 10, 15 mil pessoas no entorno de Jesus. Imagine aquela confusão de alguém com um doente nos braços, empurrando na multidão, pessoas se estranhando, pessoas brigando, falando alto, todo aquele vulco-vulco, né, no entorno de Jesus. E, logicamente, os evangelistas, todos eles, revelam um efeito um pouco paradoxal do ministério de Jesus, que era o seguinte: quanto mais pessoas Jesus curava, mais pessoas doentes apareciam. Se você lê Mateus 9, Jesus ele para diante das multidões que estão aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor e fala assim: gente, orem para que o Senhor mande trabalhadores para a seara. Ou seja, quanto mais Jesus curava, quanto mais Jesus ministrava, mais pessoas vinham até Jesus. Imagina que você tem um parente, você tem uma doença grave, você tem a sua família, aí você fala assim: rapaz, esse Jesus deve ser um cara muito bom mesmo, muito importante, eu vou até ele. Aí ele te cura, aí você volta para casa e conta para a sua família. E agora 10 pessoas, a família inteira, vão até Jesus. Então, quanto mais o ministério de Jesus crescia, mais pessoas ele tinha que lidar. A grande questão é como que o mestre iria lidar com essa agenda crescente, como é que ele iria lidar com esse trabalho tão grande, tão agressivo, né? Nas últimas décadas, a gente viu uma mudança muito importante acontecer também no nosso trabalho, no meu trabalho e no seu trabalho. Imagine que você tivesse nascido mais ou menos em 700 depois de Cristo. Imagine você tendo nascido em 700 depois de Cristo. Provavelmente você seria um trabalhador daquilo que o Peter Drucker chama de trabalhador agrário. Como é que funciona o trabalho agrário? Como é que funciona lá em Tamonte, na roça, lá quando a gente cuida das nossas vacas lá? A gente vai, ara a terra, planta o milho, e quando a gente planta o milho, o trabalho foi acabado. A gente agora espera que a terra faça o seu trabalho para que a gente possa colher. Então o trabalho ele tinha uma ferramenta muito específica, um local muito específico de trabalho e um período muito específico de trabalho. Quando acabava o dia, acabava o trabalho. No século XVIII a gente viu nascer, ao invés do trabalho agrário, chamado trabalho industrial. No trabalho industrial, o ritmo já era mais acelerado. As pessoas iam todas para a fábrica, e na fábrica elas tinham contato com a máquina, e na máquina elas trabalhavam de 8 da manhã até as 5 da tarde, um turno de 8, de 10, 8, 10, 12 horas às vezes. Mas quando você saía do trabalho, havia uma distinção muito marcada entre o seu trabalho e a sua casa. Então, estar no trabalho é estar no trabalho, estar em casa é estar em casa. Só que Peter Drucker, no ano de 1967, lançou um livro chamado O Gestor Eficaz. Nesse livro ele diz o seguinte: o nosso trabalho está mudando e nós não estamos nos dando conta disso. Porque nós não somos mais trabalhadores que trabalham com a terra, nós não somos mais trabalhadores industriais, nós somos trabalhadores do conhecimento. E ele começa a dizer que o seguinte: o trabalho do conhecimento, ele não mexe com terra, ele não mexe com ferramenta, ele mexe com informação, com inteligência, com conhecimento e com sabedoria. Aonde é que é a oficina do trabalhador do conhecimento? Não é a terra como era antes, nem é a fábrica, é a nossa cabecinha. Aqui dentro está o nosso trabalho. Agora imagina nós que somos trabalhadores do conhecimento, que trabalhamos com a mente, que trabalhamos com as ideias, e que nós estamos sempre conectados. Antigamente, quando um cara precisava ir trabalhar, ele precisava ir para a empresa, porque tinha um bicho lá na empresa chamado computador, um negócio caríssimo. Ele precisava do computador para fazer o trabalho dele, então ele tinha que ir para a empresa. Então havia também uma distinção entre trabalho e casa. Mas hoje, todas as ferramentas que nós precisamos
para trabalhar estão aqui, ó, na palma da nossa mão. Um smartphone hoje faz mais operações que um quarteirão inteiro de computadores de algumas décadas atrás. Então, o que acontece? Acontece mais ou menos assim. Você sai do trabalho, só fisicamente, mas intelectualmente não. Porque quando você chega em casa, o seu chefe te manda um WhatsApp, seu gerente te manda uma mensagem, chega um e-mail do trabalho, chega um e-mail do professor, e nós estamos sempre conectados, nosso celular não para de receber mensagem, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Se você não lê a mensagem, alguém te liga, alguém te encontra, e você, mesmo depois de 6, 7, 8, 9, 10 horas da noite em casa, você continua no trabalho. Nós somos a primeira geração hiperconectada da história. Nós somos a primeira geração de trabalhadores intelectuais da história que não desgrudamos do nosso celular. Por exemplo, há um século atrás, se você trabalhasse numa fábrica no ano de 1900, se o seu gerente tivesse um problema na fábrica, 11 horas da noite, a única maneira dele acessar você seria pegando um cavalo, um carro e indo até a sua casa, o que seria improvável. Mas hoje o seu chefe pode te ligar a qualquer hora. Você pode receber um WhatsApp a qualquer momento. Então, o nosso trabalho nunca cessa. O que isso ocasionou? Ocasionou que não há mais distinção entre tempo de trabalho e tempo de descanso. O descanso, a linha do descanso foi apagada da nossa vida. Ou seja, nós estamos sempre conectados, então a gente não sabe muito bem quando a gente está descansando e quando a gente está trabalhando. Bom, deixa eu finalizar essa sessão aqui falando um pouco para você dos resultados disso daí. Em primeiro lugar, a gente vive numa condição de estafa mental sem precedentes na história. A gente vive níveis de depressão ligada ao trabalho nunca antes registrado na história. Nós vivemos um excesso de informações. A segunda questão é que a maioria das pessoas que trabalham assim, elas não conseguem estar presentes emocionalmente na família. Quantos homens e quantas mulheres chegam no meu gabinete para dizer assim: ah, pastor, minha esposa fica o dia inteiro fora de casa, meu marido fica o dia inteiro fora de casa, mas quando ele está dentro de casa, ele também não está lá. Porque ele senta com o computador, ele pega no smartphone e ele está no trabalho, ele continua no trabalho. Eu não consigo dialogar, eu não consigo conversar, eu não consigo pontuar as questões do casamento, eu não consigo pontuar as questões dos filhos, eu não consigo que essa pessoa esteja presente emocionalmente dentro da família. Meus irmãos, não estar presente para o cônjuge, emocionalmente falando, é só um corpo que está sentado ali, mas a mente não está ali, o coração não está ali. Não estar presente para os filhos, não estar presente para si mesmo. Quantas pessoas vivem uma rotina tão corrida, mas tão corrida, e eles estão tão conectados ao trabalho, tão desconectados do outro, do cônjuge, do filho, que eles não conseguem nem perceber que eles já não estão bem. As pessoas ao redor veem que essa pessoa não está bem. Não está bem emocionalmente, não está bem espiritualmente, não está bem, talvez, na saúde. Mas essa pessoa não consegue ter tempo nem para se enxergar. Está desconectado até de si mesmo. E por fim, essa pessoa não poderia estar presente para Deus. Se ela não consegue estar presente emocionalmente com o cônjuge, com os filhos, e não consegue estar presente consigo, fatalmente essa pessoa não consegue ter tempo com Deus, tempo para parar e ouvir a Deus, tempo para falar do coração com Deus. Talvez haja até um momento religioso, mas aquele momento assim do tipo, vamos fazer isso daqui logo para dar uma ticada na agenda e poder seguir com um dia que tem coisas mais importantes a serem feitas. Quando é que o seu trabalho termina? Quando é que você sabe que você chegou lá? Se você fosse um trabalhador agrário, eu diria para você que você saberia quando o seu trabalho termina. Você plantou, você colheu, o trabalho está terminado. Se você fosse um artesão do século XVII, o seu trabalho terminaria quando você pegava um sapato, o couro, montava o sapato e tal. Quando o sapato está pronto, o seu trabalho foi terminado. Mas nós, quando é que o nosso trabalho termina? Especialmente nós que trabalhamos com pessoas. Quando é que o nosso trabalho termina? O nosso trabalho não termina. O nosso trabalho jamais termina. O que nós esquecemos é que o nosso trabalho pode não ter fim, mas nós temos. A nossa energia física e mental tem fim.
nós temos um limite, nós temos que aprender a lidar com ele. A grande questão é o seguinte: esses dias eu estava conversando com a minha esposa e disse assim: minha esposa amada, minha esposa querida, tem uma coisa muito boa na minha relação com o meu trabalho. Ela falou: o quê? Falou assim: eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu falei: agora, tem uma coisa muito ruim na minha relação com o meu trabalho. Ela perguntou: o quê? Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Se você é muito apaixonado pelo que você faz, tome cuidado. Paixões produzem comprometimentos exagerados. São os apaixonados que pegam um violão, só sabem fazer um sol e um ré, e vão lá para debaixo da janela da varoa para cantar alguma coisa desafinada e pagar mico no meio da madrugada. Paixões fazem com que a gente tome comprometimentos exagerados. Paixões produzem certo tempo de desequilíbrio na nossa vida. O apaixonado faz coisas desmedidas. E se você é apaixonado pelo que você faz, você tem que tomar cuidado, porque provavelmente você vai tomar escolhas desmedidas por causa do seu trabalho. Jesus com certeza era apaixonado pelo que fazia. Jesus com certeza via a importância do que fazia. Jesus com certeza via a relevância dele para as multidões. Então imagine que você é um discípulo de Jesus, está vendo a cena acontecendo. Vocês dormiram numa hospedaria na estrada. Quando vocês saíram da hospedaria lá por 5 horas da manhã e foram para a rua, o dia começou a clarear e você já ouviu um berro mais ou menos assim: ele está lá, está no centro da cidade. Aí as pessoas já começaram a vir, 1, 2 e 3. As pessoas que vinham assim carregadas pelos parentes, pessoas doentes, pessoas endemoniadas, pessoas oprimidas. Os discípulos então organizavam as pessoas numa espécie de fila, mas as pessoas achavam que elas estavam muito longe da fila, começavam a furar a fila, brigas, discussões, vozes altas, e de repente ao meio-dia tinha mais ou menos 5.000 pessoas entulhadas no entorno de Jesus, cada uma delas precisando de uma cura, cada uma delas precisando de uma palavra. O que você acha que Jesus faria? Bom, talvez, na minha opinião, Jesus devia ficar acordado até tarde, curando pessoas através da madrugada e trabalhando o máximo que ele pudesse. Mas não é isso que a gente vê, na verdade. O texto de Lucas usa uma conjunção do grego que é dizendo assim: mas, entretanto, todavia, contudo, Jesus se retirava para lugares solitários. A frase se retirava está num tempo verbal do grego que é o futuro perifrástico, que quer dizer o seguinte: Jesus, se a gente fosse traduzir, Jesus estava sempre se retirando para lugares solitários. Não é uma coisa que Jesus fez uma vez, 2 vezes. O que Lucas quer dizer, Jesus tinha o hábito, o costume de sempre sair da multidão e ir sozinho para um lugar onde ele não fosse achado por ninguém. Quando ele estava solitário, do verbo grego eremos, da onde vem a palavra eremita, quando ele estava lá, sozinho no deserto, então ele orava. Jesus orava. Jesus se desconectava das multidões, Jesus se desconectava do frenesi do ministério, Jesus se desconectava de tudo aquilo, ficava solitário e orava. Nenhum evangelista enfatiza a vida de oração como Lucas. Apenas Lucas diz que quando Jesus foi batizado, ele estava orando. Apenas Lucas diz que quando Jesus foi transfigurado, ele estava orando. Apenas Lucas diz que quando Jesus estava perguntando para os discípulos quem ele era, e na confissão de Pedro, Jesus estava em oração. Todos esses 3 textos diz: Jesus estava em oração e então algo aconteceu. Jesus estava constantemente em oração. Jesus estava se desconectando para se conectar com o Pai, porque ele sabia que ele seria tragado pelo próprio ministério se ele não se desconectasse um pouco do seu ministério para se conectar com Deus. Deus trabalhou duro. Foi um dia muito duro de trabalho para o Eterno. O Eterno acordou cedo, colocou o seu macacão de trabalho, pegou as ferramentas, arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Foi colocar as mãos na massa. Deus trabalhou durante a manhã, Deus trabalhou durante a tarde,
À tarde, quando o sol estava a pino, ele limpou a testa ensopada de suor num lenço que ele trazia no seu macacão. Ele trabalhou duro. 6 dias ele trabalhou. Mas o texto bíblico diz que depois de todo esse trabalho suado, ele fez o quê? Ele descansou. Ao 7º dia, Deus se sentou numa espreguiçadeira no Éden, fez um suco de laranja com Adão, e os dois ficaram contando histórias, cantando músicas, jogando jogos e se divertindo. Era o sábado, era o dia do descanso do Senhor. As Escrituras dizem que o nosso Deus é um Deus que trabalha, mas a nossa Escritura também diz que o nosso Deus é um Deus que descansa. James Houston diz assim: Deus não criou o ser humano para ser Sísifo, não criou o ser humano para ser Sísifo, sempre enredado na futilidade do trabalho árduo e sem sentido. Pelo contrário, Deus nos deu o descanso, sempre deu o descanso ao homem desde o início da criação. A primeira prática que a gente vai abordar aqui hoje, que a gente abordou, é a prática da desconexão. Nós somos tentados a imaginar que o nosso trabalho sempre depende de nós, que a gente não tem ninguém que cuide da gente, por isso a gente precisa trabalhar o máximo possível e por isso nós não podemos nos desconectar do nosso trabalho. Mas o exemplo de Jesus diz que a gente precisa aprender a se desconectar do nosso trabalho. E como é que a gente pode fazer isso? Na prática. Primeiro ponto: desintoxicando do nosso celular. Aquilo que nos prende ao trabalho é todo o mecanismo de comunicação imediata, em tempo real, que existe hoje, que não existia alguns anos atrás, né? Você se lembra do tempo em que o celular ele fazia 2 coisas. Ele falava e tinha um jogo da cobrinha maneiro, que você ficava com a cobrinha e as pessoas competiam, né, Daniel? O quanto a cobrinha, né, sempre, né? Mas hoje o seu celular faz absolutamente tudo. E a gente, muitas vezes, por exemplo, se você está num grupo lá do seu trabalho e teve um pepino lá no seu trabalho, se você entra naquele grupo e começa a saber que o seu gerente diz alguma coisa sobre alguma coisa que deu errado lá na loja do seu trabalho, imediatamente você é retirado do descanso para onde? Para o trabalho. E a sua cabeça já conecta uma rede neural de problemas e de questões do trabalho que te coloca imediatamente no seu lugar, no seu local de trabalho. Então, estabelecer um horário limite para estar conectado é uma boa prática. Fala assim: depois das 10 horas da noite, eu não leio o WhatsApp do trabalho, eu não quero saber, eu não sei, eu não vi, tenho raiva de quem viu e de quem sabe. Talvez 10 horas da noite, 9 horas da noite, não sei, que horas seus filhos dormem? Quanto tempo você separa para estar com seus filhos? Tudo isso depende. Mas se a gente não puser um limite na nossa conexão com o nosso celular, provavelmente a gente não vai conseguir se desconectar do nosso trabalho. A outra coisa é rever, segundo ponto, rever nosso conceito de produtividade. Nosso conceito de produtividade da época industrial era fazer todo o trabalho. Então você fazia lá uma lista de 10 coisas no dia e você ia ticando a lista de coisas uma a uma. Só que hoje, se você fizer uma lista realmente vasta do que você tem para fazer no trabalho, isso vai dar 100 itens, 200 itens. Porque a tecnologia multiplica imensamente o nosso volume de trabalho. Então, produtividade não pode mais ser fazer tudo, mas fazer o que é essencial, fazer aquilo que é prioritário, fazer aquilo que é mais importante. Por final, terceiro ponto, separar tempo para Deus. Gente, olha, a gente tem falado isso na nossa comunidade já há 6 anos. Há 6 anos que a gente vem para o púlpito sobre a importância da vida devocional. Mas mesmo assim, muito e muito tempo depois, nós continuamos conversando com pessoas que dizem que ainda não tem um tempo específico para Deus durante o seu dia. Meu irmão, se você não separar tempo para Deus, você vai ver o seu relacionamento com Ele se tornar uma imagem translúcida e fantasmagórica. Você não vai ter essa proximidade, essa intimidade com Deus que você precisa para enfrentar as lutas no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na saúde. Porque Deus vai se tornar uma figura simplesmente transparente para você. Não é porque Ele não está presente para você, é você que não está presente para Ele. Separe tempo para estar com Deus e separe tempo para estar com a sua família. Meus queridos, estar em casa
já é bom, é alguma coisa. Mas estar presente emocionalmente para o seu cônjuge é outra coisa. É outra coisa. De vez em quando eu com a minha esposa, a gente separa assim um dia da semana, 2 dias da semana, a gente senta no entorno da nossa mesa, a gente faz uma comida, a gente fica ali conversando sobre coisas do nosso trabalho, conversando sobre coisas da nossa vida, do nosso futuro, do nosso passado. A gente fica ali 1, 2 horas. É o momento de estar presente emocionalmente um para o outro. É o momento da gente estar ali. Porque no correr dos dias é assim. É eu respondendo o telefone, é ela respondendo alguma coisa, é eu fazendo um sermão. Eu estou presente dentro de casa, mas não é aquela qualidade de tempo. Nós, maridos, precisamos estar presentes emocionalmente para as nossas esposas. Nós, esposas, precisamos estar presentes para os nossos maridos. A gente falou sobre desconectar hoje. E eu queria terminar esse tempo de reflexão com você aqui, citando uma coisa interessante da nossa fé cristã. Todo mundo se lembra o que Jesus disse quando bateu meio-dia e ele estava pregado na cruz do Calvário? Todos os evangelistas sinóticos contam, né? Que naquele momento fatídico, poucos instantes antes de morrer, Jesus soltou um brado preso ao madeiro, dizendo o quê? Deus meu, por que me desamparaste? A gente já leu esse texto várias vezes. A gente já ouviu muitos teólogos importantes explicando, né, que naquele momento, por causa do nosso pecado que foi colocado sobre Jesus, Jesus que estava conectado ao Pai, foi desconectado do Pai, para que nós pudéssemos ser reconectados ao Pai. A gente já ouviu isso, muitas vezes. Agora, a gente nunca talvez tenha parado para pensar naquilo que os pais capadócios chamavam de o mistério da imputação. O que é o mistério da imputação? O pai e o filho foram um, desde quando, meus irmãos? Desde sempre. O pai e o filho foram um desde sempre. Se você olhar lá no registro de Deus, na agenda que Ele mantém no seu coração, Ele nunca lembraria de um dia em que o pai e o filho não estivessem próximos um do outro. Mas naquele dia na cruz, o filho foi desconectado do pai. O filho foi desconectado do pai para que você pudesse ser reconectado ao pai. O filho foi desconectado do pai para que nós pudéssemos estar de volta no coração do pai. Isso é aquele ato misterioso pela qual Deus imputou sobre Jesus o nosso pecado. Meus irmãos, nós somos chamados a viver na presença de Deus, 100% conectados a Ele. E nada, nem o nosso trabalho, pode se interpor entre nós e o nosso Deus. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós sabemos, Jesus, que quando o Senhor clamou ali na cruz, citando as palavras do Salmo 22, aquilo não era apenas mera poesia, não era apenas um falar retórico sobre o nosso pecado imputado sobre você, Jesus. Nós sabemos que o pecado gera morte, morte espiritual. E foi justamente essa morte que nós não conseguimos expressar em palavras e que a nossa teologia não alcança. Foi esse mistério, Jesus, que aconteceu na cruz do Calvário, quando o Senhor se colocou no nosso lugar e levou sobre nós o pecado e a penalidade do pecado. Jesus Cristo, o Senhor fez isso para que nós pudéssemos agora ser reconduzidos ao Santo dos Santos, ao lugar onde a presença do Pai está, é onde nós podemos estar com o Pai, nós podemos estar ali presentes 100% com o nosso coração, com a nossa mente. Jesus, mas nós temos vivido uma rotina tão incessante aqui nos grandes centros, Jesus, aqui na Grande Rio,
Nosso trabalho nos chama tanto a atenção, o mercado de trabalho exige profissionais hiperconectados, exige pessoas, Senhor, que estejam dispostas a sacrificar a sua vida no altar da idolatria do trabalho. E nós pedimos misericórdia, Senhor, misericórdia. Nos dá sabedoria para saber como lidar com o nosso trabalho, nos dá sabedoria para aprender a desconectar das demandas ao redor, assim como fez o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós estejamos, Senhor Jesus, encontrando tempo e espaço dentro da nossa alma para ouvirmos a sua palavra, ouvirmos a sua voz e podermos aprofundar o nosso relacionamento com você, Pai. Nos ajuda. Senhor, nos ajuda a desconectar para que nós estejamos presentes para o nosso marido, presentes para nossa esposa, presentes emocionalmente para os nossos filhos, para que nós estejamos presentes para nós mesmos, Senhor. Nos ajuda a lidar, Senhor Jesus, a partir da nossa fé com os desafios da nossa geração. Nós oramos agradecidos porque sabemos que o Espírito Santo nos dá sabedoria, e mais do que sabedoria e discernimento, Ele nos dá poder espiritual para mudar comportamentos e hábitos para que a gente possa estar mais próximo do Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós oramos assim, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.